Eric, se tu não for comentar mais nada desse texto, daí vamos para o último parágrafo, trechinho de citação, antes de nós entrar, que é falando sobre essa tradução para o português. Está na revista de 64, no mês de julho. É o último parágrafo do texto, que é o texto extraído do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. 64, julho. 64. Então, julho. Daí é o extraído do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o texto. É o último aqui, Tá né? mais para cima. Não, não, não. E aí ele também comenta, tem. Aí ele anuncia que foi, mas o comentário dele está mais para cima, extraído do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, tá ali, ó. Embaixo, aí, daí é o último parágrafo lá. E como a nossa intenção não é estudar esse texto, mas só para ver a citação, né? Que é o que o Adair falou. Ali, ó. Constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro. Olha, então, para quem está nos ouvindo, né? Isso é um texto de 1864, de julho, há 2 anos e alguns meses depois do lançamento do Espiritismo, isso é mais simples expressão. Ele comenta sobre aqui, o nosso país, né, o Rio de Janeiro. As pessoas estavam lendo a obra de Kardec no Rio de Janeiro naquela época, né, onde conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura do Espiritismo, sua expressão mais simples, publicada em português. Então já tinha publicação, que é aqui o Adair citou, né? Não contribuiu pouco para ali espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Então é uma obra que, essa obra que nós estamos estudando agora, aqui no Brasil, inclusive na terra do Eric, né, ela já é estudada em 1864 pelos espíritas da época, né? Então ela realmente cruzou o oceano e chegou até nós. E com certeza deve ter, né? Na época o Rio era a capital do Império e absorvia muita coisa da França e deve ter, com certeza, sido um dos elementos que mais propagou o espiritismo no Brasil na época, né? Então acho que a gente já pode ir pro texto, né? Em si, e a gente pode começar Vamos. analisando a estrutura do texto, né? A ordem didática. Deixa eu colocar aqui que a gente vai ver, né, que o texto ele começa falando da história do espiritismo, né? Aí ele fala da história do espiritismo, do resumo dos ensinos dos espíritos e das máximas, né? Então a estrutura é bem essa. Primeiro ele fala como o espiritismo foi feito, né? A história. Depois ele faz um resumo em si do espiritismo e depois as consequências morais, né? Então é bem aquilo que diz no que é o espiritismo, no preâmbulo, né? O espiritismo é uma ciência de consequências morais, né? Então primeiro ele apresenta aqui a ciência e a filosofia e depois ele extrai as consequências morais, que é esse último, as máximas extraídas, né? Então você vê que as obras de Kardec sempre têm uma estrutura bem didática. O José quer comentar essa divisão em 3 aí? Não, é interessante, né? Porque quando a gente for ler essa primeira parte, histórico do Espiritismo, Kardec vai dizer, né, que o Espiritismo ele não é uma descoberta moderna, mas que já estava em todas as épocas da humanidade, nos livros de todas as religiões, livros profanos e sagrados, né? Mas não, as, ainda não se havia conseguido tirar as deduções importantes, né? Kardec afirma isso também no caráter da Revelação Espírita, que é o primeiro capítulo da Gênesis. Então, assim, a gente observa que os fenômenos que o Espiritismo traz, de fato, já vão ser colocados em muitos momentos da história da humanidade, né? A própria Bíblia, Kardec vai colocar que tá repleta de fenômenos desse tipo, mas ainda não existia essa ciência para reunir todos os fenômenos, para coordená-los e extrair as consequências importantes, né? Assim como Kardec muito bem fez em todas as obras.
Então, esse é um ponto interessante, que ali ele vai colocar as máximas extraídas do ensinamento dos espíritos, que é exatamente isso. Kardec soube muito bem extrair todas as consequências de fatos que estavam mais ou menos já na humanidade, né? E que, claro, se avolumaram ali no século XIX. E esse volume de fenômenos a gente vai ver que é importante conhecer também, né? Até agora a gente vê não só uma retomada, parece, né, do estudo sério das obras de Kardec, mas também uma retomada dos estudos históricos, né? O Eric é prova disso, está aqui, ele vai lançar um livro em breve sobre a história do Espiritismo, né? O Adair Ribeiro, que está acompanhando a gente aqui também é um grande pesquisador da história do Espiritismo. Então, para compreender essas consequências, é importante a gente conhecer como se iniciaram os fenômenos, né? Como que foi o desenvolvimento dos fenômenos, do movimento das mesas, que a gente vai ver exatamente que Kardec apresenta nessa parte histórica do Espiritismo. Então, de fenômenos aparentemente simples, vai surgir toda uma ciência, uma doutrina filosófica que tem consequências morais muito importantes, né? Então, de fato, é importante realmente conhecer esse histórico do Espiritismo, esse início, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque o século XX passou, muitas coisas, muitas obras vieram do meio espírita, sobretudo no Brasil, então é importante a gente retomar, de fato, como que tudo começou lá no século XIX, né? Exatamente, né? Ele vai mostrar, né, primeiro esse histórico, né, que vai passar aí a gente sabe, né, que Kardec fala do espiritismo retrospectivo, que é antes, mas ele fala do espiritismo moderno no sentido mais geral, que começou depois das irmãs Fox, né, nos Estados Unidos. Ele vai falar de como começou com a tipologia, né, a sematologia, pelas pancadas, né, que tinha uma pancada sim, duas pancadas não, a tipologia alfabética, né. Aí depois passou para psicografia indireta, que era com uma cesta, né, com uma prancheta. Aí depois o médium já pegou a psicografia direta com a mão, né? Ele vai mostrando a evolução do fenômeno, né, da ciência e vai mostrando as deduções lógicas que se podiam fazer, né, os sistemas propostos, né, que alguns pensavam que podia vir da mente do médium, né, mas o médium falava coisas que nem ele sabia, enfim, ele vai mostrando como evoluiu a ciência, né, e depois ele mostra os ensinos em si que foram coletados pelo crivo da razão e controle universal, né, e no final as máximas, né, que embora o espiritismo seja universal, né, essas máximas tem da moral cristã, né, a moral tem um trecho que diz a moral cristã e a moral espírita são uma só, né? Enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa da estrutura ou a gente já pode ir para a leitura do primeiro capítulo? Eric, deixa eu também dar uma comentada eu não sei vocês e também quem está nos ouvindo, né? Mas eu acredito que quem primeiramente me ensinou a prestar atenção no índice das obras de Kardec foi o Cosme, né? Eu acho que ele foi o primeiro a nos atentar para isso, né? A chamar atenção para isso, porque, na verdade, olhando, a gente aprende, né, que olhando a estrutura ali do índice, a gente vê que Kardec também pensava em tudo, né? Ele sempre tinha por ser também um bom professor, né? Ele tinha essa capacidade de tratar as coisas no detalhe, mas ele também tinha essa capacidade de fazer uma estrutura nas obras dele que a gente podia, só de olhar a estrutura, já ter uma ideia geral da coisa, né? E isso mostra também mais uma das habilidades dele, né? E nota, ele divide essa obra, é uma obra pequena, ele divide em 3, mas essa divisão também é pensada. É isso que é importante as pessoas que estudam a obra de Kardec também sempre lembrarem disso. Ele sempre pensava, inclusive,